Meus amados, nesse mesmo espírito, esse aqui é o primeiro culto do ano, a primeira ceia do Senhor do ano. E como igreja, nós não queremos participar desta comunhão de qualquer maneira. Eu não sei como você chegou até aqui. Não conheço o teu coração, nem sou eu que vai julgar, porque o grande juiz é o Senhor. Mas esse lugar é lugar de adoração. Talvez você veio aqui para ser um espectador, observador, e está perdendo a essência do que é ser um adorador. Não perca essa essência. Porque quando Deus chama os seus filhos, não os chama para ter um título. Ele não me chamou para ser pastor. Ele não chamou a equipe de louvor para ser músicos ou ministros de louvor. Ele não chamou os professores da escola bíblica para ser mestres. Ele chamou você e eu para sermos filhos, adoradores. E Ele quer que você e eu possamos ter essa convicção no nosso coração. Muitas vezes chegamos à sua casa para observar, para ver. Mas Ele quer que você invista o tempo em adoração. Jesus, Ele sempre combateu, não foi os pecadores. Ele não condenou os pecadores, Ele condenava os religiosos. Os fariseus, os saduceus, que achavam que sabiam muito, que tinham todo o conhecimento e que cumpriam as leis e por isso eles mereciam. E deixa-me dizer uma coisa, quando Jesus veio, Ele veio para dizer, mesmo que você consiga cumprir todas as leis, não vale nada a pena, porque o meu sangue é que purifica você de todo o pecado. É por isso que Ele veio e disse assim, tome sobre vós o meu jugo, que é suave, é leve. Porque o jugo dos fariseus é pesado. Não, Júnior, você tem que vir assim, desse jeito, não pode pecar, não pode fazer isso. Jesus disse, olha, não é isso que vai salvar você. É o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário. Só esse sacrifício, só o meu sangue te purifica de todo pecado. E aí Ele veio e resumiu todos os mandamentos e as leis. 613 leis que foram dadas ao povo de Israel. E 10 mandamentos a Moisés. E Ele diz assim, se você me amar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, e ao seu próximo como a ti mesmo, você já cumpriu a lei. Faça a sua oração de entrega ao Senhor. Entregue sua vida, entregue sua família, entregue seu coração, entregue seus achismos. Se renda diante da majestade santa do Rei Todo-Poderoso, porque não há outro nome, não é outro nome que nos salva, não é outro nome e outro sangue que nos purifica, é o sangue de Jesus. E hoje é a primeira ceia do Senhor do ano. Nós vamos logo mais, depois da mensagem, participar desse momento tão precioso, tão ímpar, tão grandioso como igreja. Oh Pai, nos colocamos na Tua presença, declarando, Pai, que só o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti. Oh Espírito de Deus, toma o Teu lugar. O Teu lugar é o centro, o Teu lugar é o primeiro, o Teu lugar é o controle absoluto da nossa vida. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes queremos tomar o Teu lugar, mas essa igreja é Tua. Tu és o supremo pastor desta igreja. Espírito Santo de Deus, declaramos que a Tua presença reina neste lugar. A Ti toda a glória,
A ti todo louvor, a ti toda adoração. Estenda as suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu amor. Quero apresentar essas vidas tão preciosas, Pai, aos teus olhos e aos nossos. Mas sabemos, Pai, que o Senhor já contempla cada vida, cada coração, não apenas hoje, mas o Senhor olha no futuro e vê homens e mulheres de Deus. Por isso nós queremos consagrar essas vidas ao Senhor e pedimos a tua graça, o teu favor. E Pai, derrama graça sobre os pais, nós como pais que possamos ter esse entendimento, que nós, pais, somos responsáveis por educar no caminho que devem andar essas crianças. E como diz a tua palavra, se nós ensinarmos no caminho, ainda quando forem eles não se desviarão dele. E assim nós abençoamos. Abençoamos também a equipe do Ministério Infantil que vai estar ministrando, os professores, professoras. Derrama graça, Pai. Em nome de Jesus, também te agradecemos pelos aniversariantes dessa semana. Que o Senhor continue derramando graça, porque sabemos que a vida vem do Senhor. E por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podem ir devagar. Isso. Muito bem. Devagarinho. Para não haver acidentes, né, Julinha? Amém, amados? Então, que Deus abençoe. Eu gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos ler os versos 16 e 17. E depois nós vamos ter outros textos, mas eu gostaria de iniciar com esse texto. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Agora vamos pular para o capítulo 11 agora. Vamos ler a partir do verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo estava aqui falando, deixa eu colocar você no contexto. Paulo fundou a igreja de Corinto e ele então ouve, através de relatos de Timóteo e outros discípulos dele, que a igreja de Timóteo estava vivenciando dissensões, estava vivenciando contendas e também que não estavam celebrando corretamente a ceia do Senhor. E então Paulo escreve uma carta, e essa carta é uma carta instrutiva, que não serve apenas para a igreja de Corinto, mas também serve para nós hoje, a igreja batista Ágape, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E então ele está dizendo, olha, nisto porém que vou dizer-vos, não os louvo. Ou seja, antes, no início da carta, ele vai dizer que se alegra pela igreja. Mas agora está dizendo, olha, nesse quesito, nesse ponto aqui, eu não me alegro com vocês, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Veja o que Paulo está dizendo, olha, vocês estão se juntando não para comunhão, não para viver um amando o outro. Verso 18, por favor, Márcio. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ele está dizendo, olha, eu fundei essa igreja, eu conheço cada um de vocês. Então, quando ouço falar, em parte eu creio que isso é verdade, porque eu conheço cada coração. Vamos ver, verso 19. E até importa que haja entre vós heresias,
para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, no meio da igreja, é importante que pessoas manifestem o seu ponto de vista. Estou aqui parafraseando, porque aí o pastor, a liderança da igreja, vai ver quem tem heresia no meio e a gente precisa combater as heresias. Estava falando um dia desses e digo, olha, nossa função pastoral, ela é totalmente delicada. Talvez você não imagina quanto, talvez você não entende quanto é difícil ter esse cargo e essa função pastoral. Porque ela não apenas visa a instrução, mas também a correção. E muitas vezes, amados, nós como pastores, que somos humanos também, a gente não quer perder ninguém. É difícil perder alguém. Por isso que o meu ponto de vista, e sempre está aqui Ricardo e Jaliane, que me conhecem, não é de hoje, nós caminhamos já há 15, 16 anos atrás, eles foram liderança abaixo de nós lá na igreja, líderes de PGs também, e eles sabem que eu nunca agi cirurgicamente, como muitos fazem. Ou seja, alguém deu problema, corta e manda embora. Não, a gente precisa restaurar a pessoa. Logicamente que quem quer caminhar e se submeter e entender, amém. Mas quem não, amados, não há outro jeito. Nós caminhamos até o fundo, até o final, e dizer, olha, e como eu sempre falo aqui no púlpito, eu também não sou o pastor babá, de andar correndo atrás das pessoas. Porque a pessoa tem que entender também que ela precisa da sua parte. Jesus, ele não ficava, ô Pedrinho, ô Joãozinho, ô Juninho. Ele dizia, olha, se você quer vir após mim, venha, me siga, tome sua cruz e venha. Nós temos combatido desde o ano passado, dizendo, olha, nós precisamos crescer. Permita-me dizer, nesta manhã, 2026 é o ano da unidade desta igreja. E quem quer, venha. Quem não quer, como sempre falo aqui, tem um portão aí e uma portinha aqui. Ninguém aqui está amarrado. Todos estão aqui conscientes de que nós somos sacerdotes do Senhor. Vocês não dependem de mim. Eu não sou aquele pastor que diz, Michele, você tem que vir orar porque a minha oração é forte. Não tem nada disso. A oração do cristão, do justo, é poderosa e eficaz. Não porque somos justos, mas porque somos justificados. Amém, amados? E, continuando a leitura. Verso 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Verso 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro se embriaga. É interessante porque o que estava acontecendo na igreja? Na ceia do Senhor não era assim, essa ceia como nós fazemos, mas era um banquete, cada um trazia, assim como nós fazemos no fim do ano, né, ou na parte do pequeno almoço. Só que quem trazia, né, quem tinha uma melhor condição e trazia uma coisa mais gostosa, mais agradável, pegava logo o seu e deixava o outro com fome. Ou quem trazia uma bebida já logo enchia a cara. E estava acontecendo isso no meio da ceia do Senhor. E Paulo disse, olha, não é para acontecer isso. Verso 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? É interessante porque eu cresci de uma maneira, amados, que e eu louvo a Deus por isso, porque minha mãe, ela nos ensinava, quando íamos nas casas das pessoas ou nas festas, ela dizia, você vai comer aqui em casa, viu? Para não ficar lá fora na casa dos outros feito um cara que nunca comeu. Eu fui criado assim. Então, se a pessoa oferecer, maravilha.
Mas se não, já estava de bucho cheio, como diz o nordestino, né? Então a gente precisa entender que justamente isso é um ensino de casa. A gente precisa ensinar isso para nossos filhos e para os nossos, mas isso estava sendo reverberado na igreja. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Porque o intuito, amados, do partilhar é justamente oferecer para quem não tem, que possa comer. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O que Paulo está dizendo? Olha, tem alguns pontos positivos que eu me alegro com vocês, mas esses negativos eu não louvo vocês. Eu gostaria de abrir também em João, capítulo 17, versos 20. Depois nós vamos continuar essa leitura, que vai ser justamente a leitura para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Mas João, capítulo 17, verso 20 e 23, vai dizer: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é o maior testemunho de uma igreja que verdadeiramente serve a Cristo? A unidade. A unidade. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando você vive no meio de uma igreja que não tem unidade, o mundo ele não acredita mais nessa igreja. Que testemunho nós estamos dando como igreja? Estamos verdadeiramente dando testemunho que somos um em Cristo Jesus, como Ele e o Pai são um? Ou pela nossa própria vontade, a gente vive no meio da igreja, discutindo um com o outro, em dissensão um com o outro, e ainda o mundo olha para isso e diz assim: eu não quero isso. Quantas vezes alguém já ouviu isso? Ir para essa igreja? Não. O povo lá briga, o povo lá discute. O irmão aqui no trabalho mete o pau no outro que é da igreja. Para que eu vou nessa igreja? Para que eu quero ser cristão? Quantas vezes eu já vi isso? Para que eu quero ser cristão? Se eu vejo o Júnior lá, está no domingo tocando aqui o teclado, mas no sábado à noite está lá sambando com Débora. Isso é mentira. Que testemunho nós estamos dando? Qual o testemunho que nós estamos dando? Gostaria, amados, eu de, sinceramente, talvez, trazer uma palavra para massagear o seu ego. Mas não é isso que Deus quer para essa igreja. Deus quer que a palavra seja pregada, que nós sejamos confrontados. Porque quando eu chegar no dia em que o Senhor ou me chamar, ou Ele voltar, Ele vai dizer: Esteban, olha, você apenas pregou a teologia da prosperidade. Não, eu quero pregar a palavra, porque ela é viva, eficaz. E doa quem doer, você vai dizer: essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. E primeiro doe em mim, porque quando eu estudo, medito nela, o Senhor fala comigo assim como falou ontem, lá em Ponte de Lima. E disse assim: tá vendo? Vocês querem só conforto. Lembre-se da igreja primitiva, que se reúne em cavernas, em chão, em terra, mas celebram ao Senhor. Lembre-se da igreja africana, que não tem um teto por cima, com um chão de terra, mas celebra ao Senhor com coração alegre, grato. E a gente quer conforto demais. Não é isso que Deus quer? Verso 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste,
para que sejam um, como nós somos um. Deus quer a unidade dessa igreja. Se você tem alguma coisa contra seu irmão, é tempo de resolver. Se você tem ou sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, é tempo de resolver. Porque se não resolver, você vai se perder. Não é o desejo de Deus. Deus quer que todos se salvem. Deus não quer uma igreja religiosa. Ah, eu vou no domingo, porque é o primeiro domingo do ano. E eu preciso começar o ano, né, como se Deus fosse um amuleto. Não, Deus não é um amuleto. Deus é o nosso Senhor, nosso Salvador. A Santa Ceia, amados, não é apenas um memorial, e sim, é um memorial, mas não apenas um memorial, mas é um ato comunitário. A Santa Ceia foi estabelecida como uma ordenança por Deus para a sua igreja. Então é um ato comunitário. Todos nós participando como igreja do Senhor. Quem é batizado, logicamente. E se não tiver alguém batizado, basta crer e será batizado. E podemos ir agora no Rio Minho, nesse friozinho bom, para ser batizado com gosto. Estou brincando. Mas Deus quer que você e eu possamos ter acesso à presença de Deus. Paulo ele corrige a igreja de Corinto porque havia divisões, dissensões, individualismo, falta de discernimento no corpo. E vivemos num contexto atual e europeu que é marcado pelo secularismo, que é marcado pelo pluralismo cultural, pelo individualismo, pela fragmentação social. E em meio a tudo isso, nós precisamos entender que Deus ele não quer que a gente viva o que o mundo vive. Ele não quer que as coisas do mundo penetrem na igreja. Ele quer que a igreja influencie o mundo. É por isso que eu luto e digo, nós temos que ser uma igreja relevante. Não adianta botar uma placa, é mais uma igreja em Valença. Não, nós somos a igreja do Senhor em Valença. E assim vamos fazer a diferença. A mesa do Senhor revela quem somos como igreja e como vivemos a nossa fé juntos. A Santa Ceia revela a nossa comunhão em Cristo. 1 Coríntios 10:16, já lemos. 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Não é esse cálice que nós abençoamos, o cálice que é a comunhão do sangue de Cristo? Muitas vezes a gente participa da ceia do Senhor hoje e quando termina o culto, fechamos a cara para o nosso irmão. Muitas vezes a gente participa, mas com o coração fechado. E olha que eu sou daqueles pastores que não incentivo você a deixar de participar. Ah, mas pastor, estou em pecado. Resolva a sua vida com Deus. Peça perdão, porque em 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Resolva e comece a cear conosco. Tem igreja que, se você ou o pastor pegou você em pecado, deixa 6 meses no cantinho, assim como a ovelhinha está no cantinho. Fica aí, você não vai participar da ceia. Mas não é isso que a palavra nos orienta. A palavra diz, resolva e participe. Ninguém aqui é juiz do outro. Nós todos estamos
nivelados pela graça de Deus, e graças a Deus por isso. A palavra comunhão, no grego koinonia, aponta para a participação ativa, não mera observação. O que quer dizer isso? Você é parte dessa igreja, então você está aqui para ser um participante ativo. Principalmente você que é membro da igreja, você que é congregado, você que visita, não tem problema. Mas você que entende a sua membresia na igreja, no corpo de Cristo, você tem que ter uma participação ativa. E a gente às vezes não deixa, olha, porque não, e o pastor é gente boa, né? Ele não, realmente eu não fico cobrando. Eu não fico, eita, mas Elisângela, por que você não veio domingo? Eu não sou desses de cobrar. Não vivo cobrando, olha, Júnior, olha, você vai ficar sentado porque você não veio no domingo. Porque isso é Júnior e Deus. Logicamente que se ele vir e dizer, olha, preciso conversar, vamos, como já fazemos, nosso discipulado, vamos fazer, há tempo, e nós fazemos. E nós temos o tempo com Deus. Mas a palavra, então, koinonia, ela é uma participação ativa, e não uma mera observação. Você não é um observador. Você é um membro com participação ativa aqui nessa igreja. A ceia também nos lembra que todos dependemos da mesma graça, do mesmo sacrifício. Numa cultura em que nós vivemos, na Europa, onde a fé talvez seja privada, individual, a ceia ela nos chama para uma fé voltada a viver em comunidade. A vida em comunidade é a vida que Cristo construiu quando ele veio estabelecer a sua igreja aqui na terra. Porque ninguém consegue caminhar sozinho. A gente acha que é autossuficiente. Não, eu não preciso. Para quê? Para que esse pastor chato venha e fale as palavras duras para mim? Não, para quê? Amados, eu fico aqui com temor e tremor nesse lugar. Que muitas vezes digo, Senhor, por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu. Por que eu? Ele disse, porque eu escolhi os loucos para confundir os sábios. Eu não sou digno de estar aqui. Mas a sua graça me basta. Deus quer que em 2026 a sua igreja se comprometa mais. Deus quer fortalecer uma igreja com relacionamentos espirituais autênticos, com vida comunitária, além do domingo. É por isso que nós somos uma igreja que se reúne em PGs, que são pequenos grupos. Porque Deus quer que nossa vida seja além do domingo. E se você não valoriza isso, você está perdendo a oportunidade de poder ter a sua vida ativa dentro da igreja. Perdão, a Santa Ceia também afirma que somos um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Unidade não significa uniformidade, já falamos sobre isso aqui. Unidade não tem nada a ver com uniformidade. São palavras totalmente diferentes. Mas diversidade reconciliada em Cristo. Ou seja, cada um de nós somos diferentes e temos pensamentos diferentes, mas uma coisa temos em comum: fomos reconciliados em Cristo Jesus. A igreja não é um ajuntamento de consumidores, mas um corpo
interdependente. Eu dependo do outro. Cada um depende um do outro. Nós estamos aqui dependendo um do outro. Obrigado, Gerleno. Eu dependo de Gerleno para trazer uma aguinha para mim. E glória a Deus por isso. Todos dependemos um do outro. São nos mínimos detalhes que a gente vê como verdadeiramente precisamos. Poderia ter gritado, por favor, alguém me dê água. Mas não. Por quê? Somos um corpo. Temos um desafio nesse continente. Igrejas multiétnicas, multiculturais, multigeracionais. Mas precisamos valorizar que essa diversidade cultural, na verdade, é uma riqueza. Temos irmãos brasileiros, temos irmãos portugueses, temos até irmãos peruanos, né? O pastor é peruano, né? Temos até, alguém me disse assim, pastor, tem aí um parente seu, não, mas ele é de Belém. Porque o povo de Belém, do Amazonas é parecido, né? Com o povo peruano também. Amados, esse entendimento de termos uma igreja multicultural deveria ser uma riqueza, mas às vezes termina atrapalhando. E eu quero dizer uma coisa, amados, que essa multiculturalidade, olha como é difícil essa palavra, né? Ela não apenas se vê refletida na nossa raça, mas muitas vezes também na nossa teologia, não é? Porque aqui temos irmãos que vieram da Assembleia de Deus, temos irmãos que vieram da igreja metodista, temos irmãos que vieram da igreja presbiteriana, temos irmãos que vieram da igreja batista também, que somos batistas, né? Então, há todo esse mix e é um desafio para o pastor conduzir um povo que tem cada um pensamento. Mas sabe qual a minha alegria nisso? É que a palavra ela não está pendente para doutrinas. Ela é a nossa doutrina. Então, se você é mais fervoroso, amém. Mas tudo com ordem e decência, como nós falamos aqui. Se você é mais tradicional, feito Júnior, amém. Não tem problema. Agora, heresias não. Tem que estar tudo debaixo da palavra de Deus. Porque ela é que nos guia. E nós precisamos andar juntos. Nunca tive problema com Júnior. A gente conversou muito, conversa, ele tira algumas dúvidas, mas nunca tivemos problemas. Nunca tive problema com o irmão, a irmã que é mais sapatinho de fogo. Às vezes precisa botar um pouquinho d'água para baixar, mas é minha função. Não tive nenhum problema, graças a Deus. E vivemos tranquilos, em paz, porque temos um só Deus. Quando você chegar na presença de Deus, você não vai mostrar sua carteirinha. Eu era da Igreja Batista Ágape, eu era da Igreja Videira, eu era da Presbiteriana. Não, a igreja é uma só. E nós precisamos compreender isso, e glória a Deus por isso. Porque não é a igreja que te salva, não é o pastor que salva você, é o sangue de Jesus Cristo que te salva. Precisamos combater o isolamento e a fragmentação. Quando você fica isolado, quando você fica fragmentado, o inimigo vem, penetra na sua mente e começa. Não sei se você já viu aquele exemplo do pássaro que criou um ninho na cabeça de outra pessoa.
Como que ele conseguiu criar um ninho na cabeça de alguém? Porque essa pessoa permitiu, estava só, ninguém olhou, ninguém espantou o pássaro para poder. Então nós precisamos um dos outros. É importante fortalecer e exercer a hospitalidade cristã, a cultura do pertencimento, a integração dos imigrantes que chegam, dos novos imigrantes. Essa igreja, ela desde o início, hoje talvez menos porque já está mais restrito o acesso aos imigrantes em Portugal, agora chegou a vez da Espanha, né? Mas nós ajudamos muitas pessoas quando chegaram. Eu aprendi a fazer aquela famosa manifestação de interesse. E as pessoas, quem pode me ajudar? O outro está me cobrando 100 euros para fazer uma manifestação. Não, vem aqui, eu faço. Agora eu vou ensinar você, para você fazer assim com os outros. Eu ensinava e a pessoa fazia para os outros. E assim era a dinâmica, porque a dinâmica do reino é essa. Você ensina e o outro vai multiplicando, vai fazendo também o mesmo. Se eu fui ajudado, então eu tenho que ajudar. Para que cobrar? Se o imigrante, coitado, já vem com os euros limitados e a gente ainda quer depenar o coitado. Para que isso? Isso pessoas dentro da igreja. Estou falando fora. Que na verdade só está esquentando o banco, porque não é cristão nem cristã. Pode ter certeza disso. A falta de unidade profana a mesa do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 diz então, porque nós todos sendo um, nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Verso 18. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Verso 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Verso 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O problema em Corinto, então, era divisões sociais, desprezo pelos mais fracos, egoísmo. Eles participavam do rito, mas negavam seu significado. Cuidado com ser apenas um ritualista. Não porque todo domingo eu tenho que ir, só pelo rito. Não. Você não deve se levantar para cumprir um rito. Você tem que se levantar nos domingos para vir adorar ao Senhor, com o coração disponível, disposto, aberto. A participação da ceia sem compromisso com o próximo é uma forma de profanar esse momento. Isso é forte. Eu quero que você entenda isso. Quando eu participo da ceia e não tenho compromisso com meu irmão, eu estou profanando esse momento. É muito forte isso, amados. Isso significa que eu não dou valor ao sacrifício de Cristo. Estou apenas cumprindo um rito. Não é o que Deus quer que nós façamos. Por isso, volto a repetir o que disse antes, isso é um testemunho ruim daquilo que você está vivendo. Não é um bom testemunho. Devemos fortalecer a justiça relacional, o cuidado mútuo, a consciência social do Evangelho. Vocês sabem que nós temos projetos para essa igreja. Já começamos alguns. E esse ano vamos também dar continuidade a outros. Nós temos
aulas de espanhol aqui, com o intuito de ajudar aqueles que estão da igreja e querem aprender uma nova língua, mas também os de fora, para que eles possam conhecer que essa igreja não apenas quer cuidar do espiritual, nós também queremos cuidar do social, da parte educacional. Temos um projeto, essa igreja, se Deus nos permitir, construir num terreno que ainda não temos, mas pela fé nos vemos, que possamos ter uma estrutura para ter uma creche, um infantário, alguma coisa que possa permitir abençoar a comunidade. Uma escola de música, uma escola de idiomas. Eu fico triste quando vejo igrejas com aquele termo elefantes brancos, com uma estrutura que só é utilizada no sábado e no domingo, e de segunda a sexta está lá, parada, perdida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a comunidade possa ver essa igreja verdadeiramente relevante. Em Portugal, em Valença, na Espanha, é relevante. Discernir o corpo é viver a unidade na prática. E agora vamos entrar a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Discernir o corpo envolve reconhecimento. Reconhecimento de quê? Do sacrifício de Cristo. Reconhecimento de quê? Do valor do meu irmão. Meu irmão tem um valor. Reconhecimento de quê? De que eu sou pecador e preciso me arrepender e viver em comunhão com o Pai. Esse reconhecimento ele não pode deixar de ser vivido, vivenciado pelo cristão e pela igreja. Eu reconheço, amados, que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Por isso, eu não tenho vontade de me afastar da igreja, por mais falha que ela seja, porque não existe igreja perfeita na face da terra. A igreja só vai chegar a ser perfeita na glória. Mas enquanto estiver eu aqui e você aqui, que somos falhos, a igreja será falha. A igreja será imperfeita. Eu cometerei pecado. Eu falharei. Mas graças a Deus que temos a Cristo Jesus como advogado, como mediador, que nos restaura. A ceia nos convida a perdoar. A ceia nos convida a restaurar relacionamentos. A ceia nos convida a reafirmar compromissos comunitários. Para concluir, a Santa Ceia aponta para o passado. Jesus Cristo morreu numa cruz. Ele foi crucificado por você e por mim. Mas também a ceia aponta
para a realidade do presente, eu preciso viver em comunhão com meus irmãos. E mais, a ceia aponta para o futuro, porque Ele virá para estabelecer o seu reino de uma forma definitiva e moraremos com Ele na glória. Num continente, amados, em qual vivemos cansados de divisões, a igreja é chamada para ser um sinal vivo de unidade. Você é chamado no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, para ser um agente de unidade e não de colocar lenha na fogueira, mas de apaciguar, porque você serve ao príncipe da paz. E se você não está vivendo isso, tome cuidado, reveja seus conceitos e volte ao primeiro amor. Precisamos refletir, fazer uma reflexão pessoal e comunitária. Convido você a fechar os seus olhos. Faça a sua autoavaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Apresente sua vida. Pai, agora eu quero clamar, Senhor, pela tua igreja. Clamo para que nós possamos viver essa unidade que o Senhor tanto se agrada. Porque o Senhor Jesus, enquanto estava entre nós, disse assim: convém que todos sejamos um, como eu sou um com o Pai. Nos ajuda, Pai. Peço por restauração e cura de relacionamento.